Senhores, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu quero conversar com você a respeito da norma penal em branco imprópria, homovitelina e heterovitelina. Você já ouviu essas expressões, tá? E vamos conversar um pouquinho. Você sabe que a norma penal, ela pode ser completa e pode ser incompleta. O que é uma norma penal completa? É aquela que não necessita de complemento. Seja normativo, é aquele complemento dado pela norma, seja valorativo, feito pelo juiz. Norma penal completa. O que é uma norma penal incompleta? É aquela que depende de complemento normativo, dado pela norma, e valorativo, feito pelo juiz. A norma penal, ela pode ser em branco ou norma penal cega. O que é uma norma penal em branco ou norma penal cega? Senhores, norma penal em branco ou norma penal cega é quando o preceito primário for incompleto, indeterminado. Ou seja, você faz a leitura do tipo, você percebe que precisa de um complemento. Você quer ver um exemplo? Vai lá no artigo 315 do Código Penal, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, 315. 315 é um crime contra a administração pública, praticado por funcionário público. Ele fala, dar às verbas ou rendas públicas destinação diversa da prevista em lei. Que lei é essa? É a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, etc. É norma penal em branco. Ou seja, o preceito precisa de um complemento. Até aí tá beleza. Ela pode ser completa, incompleta, norma penal em branco ou norma penal cega. Só que a norma penal em branco, ela pode ser própria ou em sentido estrito, heterogênea, e imprópria em sentido amplo, homogênea. O que é uma norma penal em branco? Própria ou em sentido estrito? Própria é quando o complemento não emana do legislador. Ou seja, Lei de Drogas 11.343 de 2006, o artigo 33. Você percebe que o legislador tipifica o tráfico de drogas, mas não diz o que é droga. O complemento está na portaria 344 de 98, que traz o rol das substâncias entorpecentes e psicotrópicas. Então, é uma norma penal em branco própria ou em sentido estrito, heterogênea. O complemento não emana do legislador. Norma penal em branco, em sentido amplo, imprópria ou homogênea, imprópria. A própria não emana do legislador. A norma penal em branco imprópria é porque o complemento emana da mesma fonte legislativa. Vamos exemplificar. Abra o seu Código Penal no artigo 236. O artigo 236 traz uma regra que é crime contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause nulidade. Perceba que estamos diante de uma norma penal em branco, imprópria ou em sentido amplo, homogênea. Por quê? Porque o complemento emana da mesma fonte legislativa. Onde está o complemento? Está no Código Civil. Nos artigos 1522, 1523 e 1530. Beleza? Vai falar de quais são as causas de impedimento do casamento que causam nulidade, etc, etc. Então, de novo, a norma penal em branco própria, em sentido estrito heterogênea, o complemento não emana da mesma fonte legislativa, do legislador. Não emana do legislador. Já a norma penal em branco, imprópria em sentido amplo, homogênea, é porque o complemento emana da mesma fonte legislativa. Já a norma penal em branco imprópria, ela tem uma divisão. Ela pode ser homóloga ou homovitelina, e pode ser heterovitelina. Homóloga, homovitelina e heterovitelina. O que é uma norma penal
em branco, imprópria, homovitelina ou homóloga. É quando o complemento se encontra no mesmo documento legal. Devem lembrar o seguinte: lei penal complementa a lei penal. Temos o artigo 316, concussão. Concussão, você sabe que é um crime próprio de funcionário público. Só que eu preciso saber quem são os funcionários públicos. E o próprio Código Penal dá o conceito de funcionário público no 327. Significa o seguinte: estamos diante de uma norma penal em branco, imprópria, homóloga ou homovitelina. Por quê? Porque o complemento está no Código Penal. Já a norma penal em branco, imprópria, heterovitelina ou heteróloga, é quando o complemento não está no mesmo documento. Ou seja, uma lei extrapenal complementa a lei penal. Acabamos de informar o exemplo. O artigo 236 do Código Penal, do crime, fala das nulidades do casamento, que é crime contrair casamento sabendo da existência de impedimento e tal. As causas de impedimento estão no Código Civil. Então é uma norma penal em branco e imprópria, heterovitelina. Tem um livro muito bom, que é o livro do professor Rogério Sanches Cunha. Rogério Sanches Cunha, o Código Penal dele para concurso. Ele, logo na página 6, ele sustenta. Então, de novo, a norma pode ser completa e incompleta. A norma pode ser em branco. A norma penal em branco ou norma penal cega, pode ser própria ou em sentido estrito, heterogênea. O complemento não emana do legislador. E pode ser imprópria em sentido amplo, homogênea. É quando o complemento emana da mesma fonte legislativa. Só que a imprópria, norma penal em branco imprópria, ela pode ser homóloga ou homovitelina. O complemento está no Código Penal, no mesmo documento, e a norma penal em branco imprópria pode ser heteróloga ou heterovitelina, ou seja, o complemento está em documento legal diverso. Por exemplo, o complemento está no Código Civil. A norma penal você vai encontrar o complemento no Código Civil, beleza? Por isso que é uma norma penal em branco imprópria, da mesma fonte legislativa, heteróloga. Por quê? Complemento está na lei extra-penal. Beleza? Então tem uma obra muito boa do professor Rogério Sanches, bem legal, e pode cair isso no seu concurso. Maravilha, senhores? Um grande abraço, sucesso, até uma próxima oportunidade.